O Álvaro é um dos que se preocupa e que está descontente com essa polarização e com o fanatismo político. Ele conta que há alguns anos já brigou com vários amigos por causa do seu ponto de vista, até que um dia entendeu que não valia a pena. Desde as últimas eleições presidenciais eu comecei a perceber que não vale a pena você perder certas amizades por conta de questões políticas. Então é melhor a gente ficar quieto, a gente segurar o nosso ego, a gente não precisa ganhar sempre. E deixa a vida seguir, porque senão as amizades vão ser desfeitas, vai haver cara fechada na rua por conta de ideologia política. Segundo esse cientista político, algumas das principais responsáveis pela crescente da intolerância política aqui no país são as redes sociais. Me preocupa muito, porque se você olhar na história, não muito recente, mas ainda relativamente dentro do último 100 anos, mais ou menos, essa crescente intolerância nos trouxe nazismo, nos trouxe o Estado Socialista na União Soviética, nos trouxe uma revolução que cometeu vários crimes contra os direitos humanos na China. Então, esse campo crescente, independente do lado partidário, de esquerda ou direita, é preocupante. Desde a última semana, o país se dividiu em duas grandes massas: as pessoas que apoiam o ex-presidente Lula e os que defendem a prisão dele. Essa situação tem causado alguns atos de violência em cidades do Brasil. Algumas pessoas até se preocupam com uma possível guerra civil. Segundo o cientista político, é algo que acontece apenas em casos extremos e que não deve chegar às grandes massas. Qualquer ato de violência ele gera uma repercussão e ele deve ser repudiado, independente do lado. Eu vejo a crescente proporção de um ato de violência ser marginal ao conteúdo. Então, um jornalista sendo agredido ainda deve ser intolerado, do mesmo jeito que um demonstrador numa rua também não pode ser agredido. Entretudo, esses atos de violência que a gente vê crescente, eu acho que eles não representam uma grande parte da sociedade. Nas ruas, algumas pessoas até assumiram que já brigaram por política, mas todas reconhecem que não vale a pena e que as pessoas devem ter mais consciência na hora do voto. Eu acho que o anarquismo seria a única solução para esse país sair do buraco, mas primeiro o povo teria que ter educação. Educação para saber se auto-administrar, pois o anarquismo é a auto-administração do povo e só assim a corrupção diminuiria. Nós precisamos de um país correto, um país transparente, um país de pessoas comprometidas com Deus. Quando o homem não se compromete com Deus, ele é um homem destronado, é um homem sem visão, né? Então o homem precisa ter conhecimento de Deus para que ele possa ter também as consequências que virão futuras sobre essa pessoa. Quando o homem não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com a verdade, com a caridade, com a lealdade. Nossa, isso para o Brasil, né, tá sendo muito ruim, né, porque o Brasil ficou em más lençóis por causa disso, né, da política, né, e eu acho que tem que fazer sim justiça, né, porque se fez realmente isso que foi confirmado que ele fez, tem que pagar, né? Que o Brasil está um horror, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Eu moro fora há 30 anos, venho para cá todo ano e cada vez eu vejo a situação do povo brasileiro sofrendo mais. Nas escolas, nos hospitais, na UPA, né, no SAMU, que ajuda tanto. E é muito triste. É um momento delicado, mas eu acredito que é um momento também de amadurecimento, né, cara? Tanto das estruturas políticas quanto da própria sociedade, que participa mais, interage mais, ainda que de forma superficial, mas se apropria mais do discurso, tenta ser mais protagonista e não mero espectador. Isso é saudável até certo ponto. E segundo o cientista, a melhor maneira de se manter longe do fanatismo e da intolerância é ler e procurar fontes confiáveis, e não as redes sociais. A minha sugestão seria para o pessoal de casa procurar fontes confiáveis de informação. Um grupo no WhatsApp não tem a mesma credibilidade do que um jornalista renomado. Um post de uma página recém-criada no Facebook não tem a mesma credibilidade do que um jornal impresso, que tem até a sua versão digital também, mas a credibilidade da informação é uma coisa que eu acho que as pessoas devem buscar. É muito complicado, as pessoas precisavam ser menos egocêntricas e aceitar mais o pensamento da outra, por mais que aquele pensamento te pareça ruim.